Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje vai falar sobre moda masculina, tendências para 2026 e tendências também aí para o início de 2027, tudo que está rolando aí nesse mercado. Para bater esse papo junto comigo aqui, eu tenho a jornalista e publicitária Giovana Pin. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, Flávio. Boa tarde. É isso aí. E aqueles que entendem do assunto, que vai falar com a gente aqui, são os sócios proprietários do Espaço Noivos do Espaço Noivos, Éder Oza e Alexandre Zancanella. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo, Éder. Muito boa tarde, Giovana. Muito boa tarde, Flávio. Para mim é uma honra estar aqui novamente, podendo compartilhar conhecimento, técnica com vocês e com o público lá de casa. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Giovana. É um prazer também muito grande estar aqui nessa sede tão maravilhosa que acolhe a gente tão bem, todas as vezes. É isso aí, Espaço Noivos, mais uma vez aqui presente, né, no aquinoticias.com, trazendo aí as novidades do mercado. Falando em novidades, Éder, eu queria, assim, a gente trazer para a nossa mesa de conversa aqui essa questão da trajetória do Espaço Noivos, né? Vocês já vão completar 10 anos no mercado, é isso mesmo? Então, a gente já começou agora um período de comemoração, né? A gente entrou no 10º ano, em abril, na verdade, de 2027, mais exatamente no dia 7 de abril de 2027, nós inauguramos a nossa primeira sede, e no dia 7 de abril de 2027... Não, de 2017 nós inauguramos, e de 2027 nós vamos completar 10 anos, né? Uma trajetória que trouxe pra gente muita experiência. Eu já atuava nessa área de moda masculina há 13 anos, então eu já trouxe uma bagagem. Fomos pioneiros aqui na cidade. Sim. E quando a gente inaugurou, a loja teve um crescimento vertiginoso. A gente não esperava, né, que a gente alcançasse números tão grandes no primeiro ano. E tudo isso que aconteceu fez com que a gente investisse cada vez mais, e hoje a gente está colhendo aí os resultados e os frutos deste sonho, né, que se chama Espaço Noivos. E vocês sempre juntos, né, Alexandre? Sempre juntos. E todas as tomadas, né, de decisão, quando vamos montar uma coleção, quando vamos decidir alguma coisa dentro da loja, sempre estamos juntos. Isso é muito importante. Isso aí. E durante esse tempo, Éder, assim, quais foram os desafios que vocês enfrentaram, né? Tiveram aí a pandemia, né? Como é que foi lidar com tudo isso para consolidar essa marca hoje que é o Espaço Noivos, né? Então, nem tudo são flores, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, eu venho de uma vida... antes do Espaço Noivos eu era funcionário, então eu era um CLT. E quando a gente é CLT, querendo ou não, a gente é resguardado por algumas... a gente é também resguardado pelas leis. Você recebe suas férias, seu 13º, independente daquilo que está acontecendo. Quando eu abri o Espaço Noivos em 2017, eu ainda continuei prestando consultoria nessa área de moda, que é a minha formação, para algumas empresas do segmento, mas o Espaço Noivos ele acabou tomando uma proporção tão grande na minha vida que eu tive que me dedicar apenas a ele. Porém, em 2020, a gente viveu essa situação inesperada chamada pandemia do Covid, né? E por mais que você estude, que você faça pós-graduação, ninguém te ensina a lidar com este desafio, porque é algo muito imprevisível. E o nosso segmento foi o mais afetado. Sim. Eu costumo dizer que quem superou a pandemia em 2020 supera qualquer coisa. Muitos fecharam as portas, muitos tiveram problemas até emocionais e psicológicos, né? Muitas famílias perderam seus entes queridos e a gente conseguiu passar por isso daí, tirar as lições e voltar com muito mais força. Porque eu costumo dizer que recomeçar é muito mais difícil, principalmente quando você nunca passou por dificuldades. E essa era a minha realidade. Eu nunca tinha passado por dificuldades financeiras. Então, a gente teve que passar por todo esse processo de negociar com o banco, negociar com os nossos fornecedores e, principalmente, cumprir com os contratos que eu tinha com os meus clientes. Sim. Porque eu tinha ali mais de 200 contratos que foram adiados, né? E, em determinada data, eu teria que entregar o terno. Então, eu tive que cumprir com tudo isso daí. Mas eu penso que é principalmente toda essa nossa seriedade
que nos consolidou novamente no mercado. Então, hoje, se nós somos líder de mercado, eu creio que além de entregar um produto de muita qualidade, é essa credibilidade junto ao mercado que faz toda a diferença. E a confiança, porque a gente está trabalhando com sonhos. Sim. Né? E eu costumo falar que sonhos não têm preço. Não tem. Não tem preço. Então, é algo que você tem que ter muita responsabilidade. Então, não entregue seus sonhos nas mãos de qualquer um. Exatamente. Sim. São quase 10 anos de história, vocês falaram, né? Isso. Quase 10 anos de história. Qual foi a principal mudança que vocês notaram no mundo da moda? O que era uma tendência e hoje não é mais? E o que é e tem potencial para continuar sendo uma grande tendência na moda masculina? Olha, no meu ponto de vista, o que nós observamos, né, Éder, inclusive nós estivemos numa feira em São Paulo recente, as roupas vamos colocar ali na 2012 até 2018, 2017, tudo muito colado, né, Éder? Tudo muito bem ajustado na pessoa, aquela roupa muito colada, que nós vemos quase a costura, ela estourando. Hoje em dia nós observamos que a moda, ela fala no conforto. Sim. Ser elegante é você estar confortável, você poder sentar de uma forma confortável, você poder mexer o seu braço, levantar o braço. Então, isso nós notamos. Não é nada colado mais no corpo, aquela coisa quase embalada a vácuo. Sim. Né? A roupa, ela está estruturada e é isso que nós, de acordo com essa tendência que nós vamos acompanhando. O que hoje está em alta e que eu acho que vai perdurar durante muito tempo é a peça terno, que é uma peça criada há mais de 200 anos. Né? Nós observamos variações, isso Sim. aí, né, isso é fato, nós observamos, mas é uma peça que certamente ela nunca vai sair de moda. Uhum. A tecnologia, hoje ela está muito favorável à moda. Então, antigamente, a maioria dos tecidos eram fibras naturais. Era o linho, o algodão. Hoje, com a evolução tecnológica, a gente tem tecidos sintéticos. Eu, por exemplo, estou usando uma calça social, hoje feita em tecido sintético, com elastano. Ela é tipo um tactel e ela não amassa. Então, tudo isso é para favorecer o nosso dia a dia. Hoje, além de estar bonito, você tem que estar confortável. É por isso que o Alexandre citou aí, que o homem tem aberto um pouco de mão dessas peças muito coladas ao corpo. Sim. Porque, querendo ou não, ela acaba trazendo um pouquinho de desconforto. Você falou aí sobre essa questão de terno, de tecnologia, né? Muito adaptado à rotina do dia a dia, que é corrido. Muitas vezes a gente não tem tempo de estar passando toda hora, mas é possível se permanecer elegante em meio à correria do dia a dia, né? Sem dúvida alguma. A gente vê pelo próprio traje que foi desenhado pelo Ricardo Almeida para a seleção brasileira, agora na Copa. Sim. Ricardo Almeida é um grande ícone da moda, da alfaiataria nacional. Para mim é uma grande referência, né? E ele desenhou o traje, que é o traje social deles, com tecidos de alta tecnologia, que não amassam e apropriados ao esporte. Então, é possível você estar bem vestido e confortável. Existe essa máxima, né? Aí vocês podem falar, que às vezes as pessoas acham que, não, vou botar terno num clima quente e tal, mas não existe isso, né? Não. Hoje a tecnologia, né, como o Éder citou, a tecnologia está muito favorável à moda. Né? Os tecidos hoje, principalmente, é uma preocupação que nós temos porque nós moramos numa cidade que é quente, né? Embora que nós não cachoeira, né? Por todo o sul do estado, né? Sim. Mas nós moramos numa cidade quente. Sim. Então, o tecido hoje, a nossa grande preocupação é sempre investir em tecidos muito tecnológicos, anatômicos, a modelagem também do teto, para que o cliente ele tenha o conforto, né? Ele tem que estar elegante, mas ele também tem que estar confortável. Muito bacana isso que vocês trazem, né, pra gente assim, aqui, porque às vezes a gente acha que tecnologia é só ali celular, Não, ela está em toda iPad, parte. mas a tecnologia também Tá na tá no moda. tecido, tá na moda Sem também, dúvida, né? sim. E eu acho que, assim, essas viagens que vocês fazem é justamente para isso, né? Para trazer essas tendências que são internacionais para o público daqui, vamos colocar local, não é isso? Viajar é muito interessante porque a gente consegue visualizar o comportamento e o cotidiano. Sim. E moda é cotidiano, moda é dia a dia. Às vezes a gente senta para tomar um café ou um chopp ali na Avenida Paulista, você vê de tudo, principalmente aos domingos. Durante a semana, os executivos, né,
indo para os seus escritórios. Então, a viagem, ela se faz necessária exatamente para você entrar nesse universo aí do dia a dia e ver o que a gente pode extrair e estar trazendo de novidade Sim. aqui para o nosso ambiente, né, para a nossa cidade. Recentemente, vocês participaram de uma das maiores feiras da América Latina, né? A feira Salão Casa das Noivas. Uma maior feira calçadista, né? Da Sim. América Latina. A gente esteve no Salão Casa Noivas, que foi Uhum. uma das maiores feiras do segmento de noivas e noivos do Brasil. E estivemos também numa feira de calçados. E lá a gente acompanha tudo em primeira mão. Se o Alexandre vai poder falar pra gente o que a gente viu na feira de noivos. Sim. Na verdade, a moda, ela surge em Nova York e Milão e ela aterrissa em São Paulo, no Brasil. Isso aí é fato consumado. Então, a feira Salão Casa Noivos, ela aconteceu na Casa Higienópolis, né, que é um ícone do luxo de São Paulo. E ali estavam os maiores estilistas brasileiros expondo o que vai acontecer durante todo esse período, né? Vamos colocar verão até inverno de 2027. Como nós dissemos, os ternos hoje, eles não são muito justos mais, eles são estruturados, não são largos, eles são estruturados no corpo do cliente. Vou dar o exemplo da locação e da venda. Vou pegar a nossa área principal, que é a locação. Sim. O terno ele foi locado, mas eu tenho que transparecer que ele foi feito para você. Foi feito para o cliente. Então, isso Entendi. nós observamos. Nós já tínhamos esse conceito de moda, já tínhamos essa maneira de pensar, só que hoje nós observamos que os ternos eles estão um pouco mais fluidos, né, Éder? Um pouco mais soltinhos no corpo, não é aquela coisa colada mais. Um outro fato que nós observamos é a ausência de muita informação. Tecidos com muito brilho, aquela coisa que já usou durante um tempo e hoje não usa mais. Nós observamos a ausência de estampas e tecidos muito, como nós estávamos falando, muito tecnológicos, né? O investimento com a tecnologia na alfaiataria masculina e também na feminina está sendo um grande pilar para que o cliente ele tenha bastante conforto, bastante anatomia para se mexer, para se movimentar, para estar bem confortável durante qualquer cerimônia. Entendi. E a alfaiataria é interessante porque existem pequenos elementos na alfaiataria que fazem toda a diferença. Por exemplo, a gravata. Ela é um item que pode fazer toda a diferença ali na composição do look do noivo, na composição do look de um formando. A gente tem também o lenço do bolso, que um lenço de seda também pode... Existem alguns apresentadores, igual o próprio Jô Soares, eles sempre usavam um lencinho, sempre com um lenço no bolso. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E, especialmente nesse ano, a gente viu a inserção do broche, que era algo que há muito tempo a gente não via. Isso aconteceu, aí houve esse lançamento, principalmente no Oscar, a gente viu um destaque para isso, e neste evento de noivos e noivos também, a gente viu um grande destaque para os broches. Então, o broche, ele vem substituindo aquela florzinha de lapela, né? No lugar da flor de lapela, você coloca um broche. Esse broche pode ser um broche que faça menção a um ente querido, pode ser um broche também de marca, pode ser uma pedraria, mas é um item que, assim, é como se fosse a cereja do bolo. Entendi. Através desses pequenos detalhes, é o que eu sempre falo, quer conhecer uma roupa de alfaiataria, se ela é bem feita, olhe ela pelo avesso. Abra ela e olhe ela por dentro. O acabamento. É o acabamento da alfaiataria que faz toda a diferença. Então, assim, você que tá assistindo a gente aí, não é chegar lá no guarda-roupa, pegar qualquer broche e sair colocando. Não, porque tem todo um conceito tem por trás. um conceito. É algo pensado. Então, na assim, ocasião, qual eu vou usar, o que está pedindo. Aí, então, ali a gente coloca. Nessa feira, inclusive, que Éder citou, nós observamos que a flor de lapela, para o noivo, ainda existe. Só que o broche, ele tá mais em alta. O broche, ele remetia no passado uma soberania. Quando a gente coloca um broche de fato, né? Dá uma proposta, uma conotação, né? É completamente diferente. Então, o broche, ele voltou com bastante presença.
Entendi. Principalmente no público masculino. Entendi. Além desses detalhes, né? Eu gosto de conversar com vocês, porque vocês sempre trazem curiosidades, né, pra gente. E assim, além desses detalhes, né, como a volta do broche e tal, existe a tendência de cores, né? Porque antes a gente via muito ali o preto e o cinza, né? Falando de terno em si para casamento. Mas isso também já tá mudando? Como é que vocês têm percebido essa questão de cores? Tudo depende do horário que o casamento vai acontecer. Quando o cliente chega na loja, a gente sempre pergunta, você vai casar de manhã, de tarde ou à noite? À noite é sempre interessante usar tons mais escuros. Sim. Que vai desde o verde, que eu estou usando hoje, que é Muito uma cor que está em evidência nesta coleção, assim como o marrom esteve na última. Então a gente sempre vai ter uma cor que se destaca. Sim. E ela não segue necessariamente a cor de lançamento da Pantone. Porque a Pantone, esse ano, ela lançou uma cor muito clara, que é tipo off-white. A gente não segue necessariamente essa cartela do Pantone. Ano passado o marrom se destacou, esse ano o verde está se destacando. Então, essa questão de cores, a gente sempre analisa casamento de manhã, cores mais claras. Sim. Casamento à tarde, cores intermediárias. E à noite, cores mais escuras. Só que o grande destaque é a descrição. A gente percebe que, assim, o brilho, como o Alexandre falou aqui, não está muito em evidência. Cores mais neutras, cores foscas, né? Essa questão da descrição aí tem se destacado bastante. E as modelagens. Como o militar ele está em evidência, a modelagem chamada jaquetão, que é essa que eu estou usando, que tem 6 botões, vou até levantar aqui Pode para o de levantar casa aí. ver. Vira pra câmera pra ele aí. Tem 6 botões, né? Sim. O Alexandre tem 2 botões. Esse daqui é um modelo que tá também, ele retornou junto com a questão da evidência do verde militar e tem se destacado bastante. À primeira vista, o cliente ele cria um pouco ele fica meio receoso. Sim. Mas quando ele veste, ele fala, nossa, faz toda a diferença. É porque tem todo uma combinação, né? Eu mesmo, quando ele chegou aqui, eu não me segurei, tive Flávio que elogiar. se Eu me encantei. Porque assim, esse tom de verde com preto, eu fiquei me imaginando, caramba, será que me ficaria tão elegante assim também? Sabe? Então assim, tem toda uma combinação, não é isso? Que termina fazendo com que o que você acha que às vezes não vai ficar bom, fique, né? Exatamente. A gente tem terno rosa lá na loja, tem terno roxo, a gente tem ternos para todos os gostos. A gente tem toda a paleta. A gente tem até terno para a pessoa olhar para o terno e falar, esse daqui eu não quero. Não quero. Né? E isso é legal. Sim. Porque apesar da gente ter as cores que estão em evidência, a gente trabalha com sonho. Se o sonho da pessoa for usar um terno de determinada cor, nós vamos atendê-la. É notório que vocês prestam um atendimento muito personalizado, a situação, a pessoa, o tipo de evento que ela vai participar, e com certeza isso se dá justamente pelas feiras que vocês frequentam, né? Pelo network que vocês trazem e buscam trazer essas novidades para Cachoeiro, né? Sim. Estou certa? Sim. Eu até postei uma foto esses dias no Instagram que eu falei que a propaganda é a alma do negócio, né? Eu e Éder, nós procuramos a todo instante estar mergulhados no segmento onde nós atuamos, né? Se nós ficarmos dentro de uma bolha, ficarmos só aqui, não formos ver o que é tendência fora, nós não vamos ser um diferencial, né? Eu falo muito com os meus clientes que a gente tem que buscar o novo, a gente tem que buscar o diferente, né? O comum, em qualquer lugar você acha, né? Então a gente sempre procura estar atualizados, ver o que está acontecendo, e para isso nós temos que buscar referências que estão mais próximas aos grandes centros, né? O segredo hoje não é reter informação, é propagá-la. Então a gente busca essas informações exatamente para propagar para os nossos consumidores, através das mídias sociais, através da nossa consultoria pessoal na loja, porque o nosso atendimento não é um atendimento, a gente não nos consideramos vendedores, nos consideramos consultores, né? Porque a gente repassa informação para o nosso cliente. Quando o nosso cliente chega até a nossa loja, ele chega com um problema para a gente resolver. Sim. E falando em consultoria, né? A gente tá chegando aí já, esse período em Cachoeiro, tem algo muito interessante. A gente falou de casamento, mas a gente sabe que o Espaço Noivos não é só casamento, né? São todas ocasiões especiais. Sim.
Inclusive, aqui em Cachoeiro tem o baile de gala, não é isso? É. Eu queria entender, assim, para uma ocasião como essa, né, já que a gente está falando de compartilhar informações, lógico que, assim, é necessário consultar caso a caso, né? Mas numa ocasião como essa, o que é mais adequado vestir, né? No caso, do ponto de vista de homens, existe alguma tendência, existe algum modelito mais adequado para uma ocasião como essa? Todo convite tem um dress code, Uhum. né? E o interessante é que o Baile de Gala é um evento que acontece há mais de 80 anos aqui na cidade e mantém a tradição do traje de gala, Sim. ou black tie, que vem lá descrito no convite. Então é muito interessante em todo o evento se destacar sempre qual é o dress code, que vai do esporte fino, Sim. passeio completo e black tie ou traje de gala. Entendi. Aí quando a gente chega no traje de gala, vai depender muito da personalidade do indivíduo também, né, Alexandre? Porque hoje você não precisa necessariamente ir igual um pinguim. Você pode colocar, você pode ou usar na cor de uma gravata diferente, Sim. né, numa faixa que voltou e agora tá bem em evidência, num broche, até num lenço de bolso. Também. Então, todos esses detalhes fazem a diferença. Basta vocês observarem o Oscar, o Met Gala, que são eventos, o próprio baile do Copacabana. Sim, também é uma vitrine muito grande. grande. É uma vitrine muito grande, onde os homens hoje, por estarem mais vaidosos, eles ousam bastante no look. O importante é você saber que um smoking é diferente de um terno, né? E aí o Alexandre vai falar para vocês qual é essa diferença. Então, hoje no dress code masculino, a gente consegue caminhar em três vertentes. Nós temos o esporte fino, que é uma proposta mais casual, digamos assim, né? No esporte fino eu posso colocar uma camisa de botão, como eu estou hoje, com um paletó e não colocar uma gravata. O esporte fino eu gosto muito de frisar que ele é caracterizado pela ausência da gravata. Se eu quiser colocar uma camisa de malha por baixo, eu posso considerar um esporte fino. Se eu quiser não usar um sapato social, quiser usar um sapato mais casual também, eu estou também com esporte fino. É o traje que eu e vocês estamos usando Estamos usando hoje. Estamos com esporte fino. É uma proposta de traje para um evento que não exige tanta formalidade. Depois, nós vamos para o passeio completo. Vamos pensar, passeio completo é todo completo. Ele é marcado pela presença da gravata. Ele é voltado para ocasiões onde a formalidade é um pouco maior. Por exemplo, um casamento à noite, né? Um líder religioso, ele faz a opção em um evento mais importante, né, da igreja, né, da crença que for, ele coloca uma gravata. Então, o passeio completo ele é para uma formalidade maior. Um padrinho de casamento, Entendi. um noivo, Sim. um pai de noiva, um convidado de uma formatura, o pai de uma debutante, o pai de uma formanda e por aí vai. E depois nós vamos passar para o traje de gala. O traje de gala é a máxima formalidade. Tudo isso vai ser descrito, né, no convite do evento que você vá. O traje de gala, até na estrutura dele, ele é diferente. Em 99% dos casos, a gola dele vai ser acetinada. Entendi. Em 99% dos casos, ele vai ter apenas um botão e ele tem que ser usado com a gravata borboleta. Hoje em dia, você pode usar com uma camisa de colarinho normal, como essa que eu estou usando. Pode ser usado tranquilamente. Antigamente, exigia que fosse a camisa rigor, né? Aquela camisa toda preguiada. Hoje em dia, não é mais uma exigência. Mas o traje de gala, ele é para um evento, uma formalidade muito grande, né? Como o baile do Copa, como uma premiação do Oscar, né? Que a gente vê boa parte dos homens todos com traje de gala. O próprio baile de gala aqui de Cachoeiro, Sim. o baile do Copa. Então, nós temos essas três vertentes, né? O homem, ele caminha nessas três vertentes e tudo dependerá da ocasião e também do que foi solicitado pelo anfitrião ou pelos organizadores do evento. Entendi. Então, o ideal é sempre buscar uma consultoria para não chegar... Existe uma cartilha a ser seguida. O ideal é que procure uma pessoa especializada, um profissional especializado, como a gente lá no Espaço Flores, para que a gente possa indicar, né?
a questão do... Tem muita gente que confunde e acha que a parte de cima do terno é similar à do smoking. E existem essas diferenças pontuais que, para quem entende, faz toda a diferença. Exatamente. Né? Uma pessoa até me perguntou uma vez, Alexandre, qual é o maior equívoco que você considera quando nós vamos falar de moda masculina? Eu falo que o maior equívoco são as adaptações. Entendi. Eu pegar por exemplo, a primeira adaptação, eu pegar o terno do meu tio, do meu primo, achar que vai dar em mim o terno não ficar bem ajustado. Ou se não, como o Éder disse, eu usar um terno para ir a um baile de gala. Né? As adaptações, ou por uma falta de instrução, às vezes a pessoa não tem aquela instrução. Ah, não, eu tenho um terno preto, coloquei uma gravata borboleta, eu tô com traje de gala, mas não. Ou se não, por uma instrução de forma errada. Que isso também ocorre. Eu enxergo essa adaptação, primeiro, como uma falta de elegância de uma certa forma, porque se está pedindo traje, se eu estou me predispondo aí a um evento, onde o traje selecionado foi o traje de gala, eu tenho que seguir aquilo ali. Sim. Entendeu? Então, soa como uma falta de elegância e também como uma desconsideração com o anfitrião. Isso eu acho que não fica legal. Então, o que nós sempre falamos é que procure uma instrução correta para que você não erre no dress code. Seguir o dress code é um ato de elegância com quem está com o anfitrião do evento. Entendi. Tanto de um casamento como de um baile ou uma formatura, né? Se você está sendo convidado a participar do evento, é interessante que você siga determinadas regras de etiqueta, né? Para que a festa fique bacana. Aí, Giovana, tem algo interessante, mais uma vez, né, trazendo informações que eles trazem aqui, né, são informações relevantes, que às vezes a gente não sabe, né? Sim. Essa questão do vestir-se de acordo com o que o anfitrião está pedindo, mostra respeito, né? Sim, você falou, né? Totalmente. Quando você chega lá, não, vou pegar um terno emprestado do meu tio, do meu irmão que é advogado e tal, e vou pro evento. Mas a forma como você se veste também pode estar comunicando errado para quem te convidou, né? Com certeza. Ela pode te exaltar, Uhum. mas ela também pode não ser tão legal. Então, esse cuidado, né? Esse cuidado nós procuramos sempre passar aos nossos clientes. Qual é o dress code? O que foi selecionado para você usar? Como é o tipo de evento? Alexandre, é uma formatura, né? De tal determinado curso. Vamos pensar em tal proposta? Ah, não, Alexandre, é um casamento onde eu sou convidado durante o dia, então é uma outra proposta que nós vamos utilizar. Não é um casamento à noite, num salão fechado. Então, tudo isso nós temos esse cuidado para que os nossos clientes eles sempre estejam muito bem vestidos, né? Quando está com a nossa etiqueta, a gente tem, né, uma responsabilidade muito grande. Entendi. E com a chegada do baile de gala, que já é semana que vem, se eu não me engano. Semana que vem, dia 27. A procura aumentou? Como que tá a demanda de vocês aí nessa temporada de festa? Então, a gente sempre aumenta o nosso acervo de ternos, né? De smokings, principalmente, né? Porque a gente já sabe que essa demanda aí, ela tende a crescer no decorrer do mês de junho. E a expectativa nossa para esse evento é sempre muito grande, principalmente com aqueles convidados que optam em vestir espaço noivos, porque eles podem ter certeza que eles vão sair de lá impecáveis. Com certeza. Isso aí. E assim, não tem essa de tamanho não, né? Qualquer pessoa que tiver interesse em ter essa consultoria, pode ir lá que vocês vão conseguir atender. Pode, até o tamanho, nós temos tamanhos especiais. Nosso maior tamanho hoje é um 76, ele veste um homem de aproximadamente 180 quilos, né? Como nós somos referência em moda masculina, né? Nós atendemos todo tipo de público, desde tamanhos muito grandes, a também homens que vestem, né, que são um pouco são mais magros e vestem em tamanhos menores. Então, né, a gente atende todo o público, independente. Pode ir lá, tem o seu tamanho. Se essa é a preocupação, mas smoking de seu tamanho lá. Que bom. Porque é uma preocupação também para pessoas. Sou fino. Fit. É uma preocupação, né? Às vezes nós pensamos assim, só a pessoa que veste um tamanho especial que se preocupa. Exato. Não, mas as pessoas muito magras, né? Elas também se preocupam para não ficar um terno muito largo. Exato. Não é?
né? Então, Exato. nós temos todo esse cuidado. Esse cuidado que vocês têm é importante, porque assim, eu já deixei de ir para um evento, porque assim, isso lá onde eu morava, tá? Na Bahia, um evento social, uma formatura, e assim, a exigência era que fosse com terno, né? O esporte fino, e assim, não tinha terno para meu tamanho, gente. Até assim, porque assim, o meu tamanho não é o normal do mercado. Geralmente é quando a gente pensa em pessoas assim, não sei como é que eu vou falar, né? Mas que usam terno, são pessoas, geralmente os caras são fortes, todos definidos, então assim, os ternos são apropriados para esse perfil. Então quando vocês chegam aqui e falam, ó, nós temos ternos para todos os tamanhos, isso aí é muito interessante e tranquiliza, né? Esse foi quando o Éder abriu a loja, nós não éramos casados ainda, Uhum. foi uma preocupação muito grande, né? Porque o aluguel, ele tinha ainda aquela concepção de uma roupa mais velha, de uma roupa larga, com cheiro de guardado. Então, quando surgiu o Espaço Noivos, Éder teve aquela concepção. Eu tenho que atender a todo tipo de público. Desde o mais magrinho até um tamanho especial. Possível. Né? E nós ficamos muito felizes quando o cliente ele chega, porque existem alguns clientes que eles chegam até um pouco constrangidos, né, Éder? Eles chegam um pouco constrangidos. E a gente tenta ao máximo deixá-los à vontade. Eu falo, pode ficar despreocupado. Você vai sair aqui elegante. O bom atendimento, ele fideliza. Sim. Não adianta nada você investir em marketing se você não tem um serviço de qualidade. Né? E a gente tenta, assim, dar o melhor atendimento e oferecer produtos de máxima qualidade. Essa sempre foi a nossa preocupação. E na locação, que é uma prestação de serviço, o grande diferencial é você ter uma boa costureira que vai deixar a sua peça ajustada de forma impecável ao corpo e uma boa lavanderia. Então, é igual você ir a um hotel e a roupa de cama tá suja. Não é bacana. Experiência Eu já vivi essa experiência e nunca mais voltei naquele hotel. E a roupa também, se você pegar uma roupa que não é ajustada de forma correta ao seu corpo, você não vai se sentir bem. Então, a grande diferença, eu vim do mercado de venda e entrei no mercado de locação em 2017, quando eu inaugurei a loja. E eu sempre fui muito atento a esses diferenciais da entrega da locação, que é o traje sob medida. Eu tenho que entregar um produto personalizado ao meu cliente. E o cliente o cliente satisfeito é o melhor marketing que a empresa pode ter, né? Pode ter. Um cliente satisfeito vai te trazer mais 10. Sim. Um insatisfeito vai te levar 100. Sim, vai te levar 100. Ainda mais com o advento aí das mídias sociais, das avaliações do Google. Hoje, você entra no Google, você lê todas as avaliações em relação a qualquer prestador de serviço. Sim. E geralmente as avaliações ali são reais. Né? Então, é muito interessante isso. Quando você for consumir algum tipo de produto ou serviço, dá um Google lá antes. Se vocês forem ver os Espaço Noivos, podem ter certeza que a maioria são 5 estrelas. Com certeza. E durante toda essa trajetória, vocês geralmente, com certeza, devem ter percebido que o homem hoje se preocupa mais com a moda, né? Sim. Acabou aquele tabu que o homem não... A moda não é o homem está mais vaidoso? Muito. O homem está muito vaidoso. Lá na loja, né, a minha área de atuação era comercial. Então, eu lido diretamente com o público. Né? Eu sou músico, trabalho com casamento, comecei com casamento aos meus 10 anos, agora eu vou fazer 31, eu canto em casamento tem 20 anos, então eu sempre observei que o terno do noivo, ele era o final do orçamento do casamento. Nossa. Durante muito tempo, a gente sabe que a verdade é essa. Ou senão, eu pegava emprestado com um tio, com um primo, com um vizinho. Hoje não. O noivo, ele está extremamente vaidoso. O noivo, ele deixou de ser um coadjuvante para, junto com a noiva, ser também um protagonista. Ele quer toda a atenção da mesma forma que a noiva. Ele também quer estar impecável, assim como a noiva. Junto com a preocupação com a roupa, não é só com a roupa, com o cabelo, com a barba, com a pele, com o corpo. Os homens estão mais vaidosos e automaticamente estão se preocupando mais com a roupa, estão opinando mais na hora do casamento. Sim. Muitos dos nossos clientes, eles fazem a escolha do terno antes da escolha do vestido da noiva.
Isso ocorre muito. E antigamente o terno era a escolha final. Tinha noivo que alugava terno assim, 2 semanas antes do casamento. Então existe essa preocupação. O homem está participando, é muito bacana a gente acompanhar isso. E isso aconteceu principalmente depois da inauguração do Espaço Noivos, porque nós fomos a primeira loja especializada em aluguel de trajes masculinos no sul do estado. Antes, existia o aluguel de traje masculino, mas era junto com as roupas femininas e geralmente ocupava um espaço muito pequeno dentro da loja. Entendi. Porque vocês vão de convir que é muito difícil você dar a mesma atenção para os 2 tipos de cliente. Né? Ou você se especializa em mulher, ou você se especializa em homem. E quando a gente trouxe essa novidade para o mercado, quando eu coloquei para alocação ternos que antes eram apenas vendidos, isso daí despertou um desejo gigante dentro deste público consumidor. Entendi. Então existia uma demanda ali, que era uma demanda recolhida, Sim. mas que ela existia. E a gente despertou ela com a inauguração da loja. Vocês ditaram a tendência aqui nesse mercado, sim. né? Isso é muito bacana. E isso daí ninguém tira da gente, ser Com pioneiro. certeza. Quando você é pioneiro, você é pioneiro. Né? E assim, só uma curiosidade, a gente tá falando de terno, mas pelo que eu tô percebendo aqui, a consultoria de vocês é completa, né? Se às vezes o cliente chega lá meio que perdido, meu Deus, não sei nem o que calçar, não sei que barba fazer, que tipo de corte de cabelo, vocês também ajudam nisso, né? Sim, sim. O noivo, né, geralmente ele vai acompanhado da noiva, Sim. né? Só que assim, é difícil você já vir com... É raro quando o noivo ele vem com uma mentalidade toda formada, Sim. né? Quando a gente começa com a nossa consultoria, nem fala atendimento, né? Quando nós começamos a nossa consultoria, nós pensamos num todo. Qual é a cor que foi definida para a decoração? Qual a cor foi definida para as madrinhas? O que você vai ser no ambiente aberto ou fechado? Só depois disso tudo que nós vamos apresentar as opções cabíveis àquela ocasião. Então existe todo um estudo por trás, é um estudo de fato. Existe todo um estudo por trás para que tudo saia de uma forma harmônica. Né? Nós observamos alguns casamentos, às vezes, que parece que ninguém falou pro noivo o que ia acontecer. Sim. Ele fica ali meio perdido. O noivo com o terno da cor do vestido das madrinhas, né? Então nós observamos que isso acontece. Então nós temos esse cuidado de perguntar, entender o que eles estão pensando, certo? Que já foi definido, que já foi decidido com o noivo, com a cerimonialista, enfim, para depois a gente estudar o que nós vamos poder apresentar. O bacana é que as cerimonialistas estão entendendo a importância dessa prestação de serviço e geralmente elas solicitam ao noivo para ir à loja até antes da própria confecção do convite, da impressão do convite, porque ali na loja eles vão decidir qual é a cor que os padrinhos vão usar, que vai descrito lá no convite. Se eles vão optar em dar a gravata ou não, porque a gente também faz a venda do kit de gravatas para presentear os padrinhos e assim padronizá-los, né? Então é muito interessante que as cerimonialistas elas estão entendendo essa necessidade de encaminhar os noivos para profissionais para que a gente auxilie eles nessa decisão. O terno geralmente é o que que geralmente a gente fala. O terno é uma das primeiras coisas a ser escolhidas. Entendi. Porque ele muda completo. A gente pensa que não, mas o terno do noivo ele muda toda a estética do casamento. Sim. Se eu definir o que madrinha e padrinho vai usar e deixar o terno do noivo por último, ele fica um pouco restrito. Então as cerimonialistas, né, elas estão aconselhando que os noivos eles vão à loja com uma antecedência para que ele tenha uma variedade maior e depois ele faça as outras decisões. Já que você falou de antecedência, qual o tempo certo, qual o tempo de antecedência que é o ideal para que o noivo tenha a melhor variedade, possa ter a consultoria completa, personalizada e saia de lá como noivo situado que ele está indo casar? Giovana, então, o casamento são muitos detalhes, né? São muitas emoções. Então, a indicação que nós passamos é que ele vá à loja com de 10 a 8 meses de antecedência. Entendi. Para que ele fique tranquilo com as decisões dele. Né? Nunca anteceda um ano, porque senão ele vai pegar coleções que são coleções muito passadas e também não deixe para cima da hora.
para que essas decisões dos padrinhos, dos pais, dos pajens, das gravatas, da flor de lapela, né, seja tomada junto conosco. Sim. Então é interessante você não retardar e nem antecipar muito, porque às vezes a pessoa fica ansiosa também, vou casar em 2030, vou lá no espaço Vou lá novo. agora. Ela fala assim, calma, não é bem assim, é espera, né? Entendi. Deixa chegar, deixa coleção, se aproximar um entendi. pouco mais. Então, ali 10, 8 meses é o, Entendi. é o o tempo ideal. suficiente. E por mais que a coleção muda, a estação, tudo mais, tem alguma cor que é queridinha ali dos noivos, das noivas Tem. também, que elas opinam, ai, meu sonho é que meu noivo case de branco, rosa. Ó, Tem alguma a cor que é queridinha? A cor mais democrática, eu adoro usar esse termo, Sim, democracia, a cor mais democrática que existe é o azul. é o azul. Continua sendo o azul, né? Mas sempre existem cores que são lançadas, que a gente fala que é a tendência do ano. Aí, isso daí fica para os noivos mais fashionistas, que a gente tem os noivos mais discretos, que preferem seguir um padrão, né, igual azul, cinza, chumbo, preto, que são cores clássicas, e tem os mais modernos. A cor do ano, como eu falei, é o off-white. A gente tem terno branco para noivo. Inclusive, nós vamos casar 3 noivos este final de semana com terno branco, Isso. né? Então, assim, isso está super em alta. E é algo que foi usado há décadas Sim. e retornou agora. Mas aí a gente fala, são para noivos que gostam de seguir tendência. Porém, né, a gente tem o azul como o queridinho, o democrata aí, que vai bem tanto para casamento de manhã quanto à tarde, à noite, ele fica bom Ele em é um qualquer coringa, situação. o Ele é um azul. coringa. Entendi. Ele se adequa tanto ao dia quanto à noite. Entendi. E essa tendência agora para o segundo semestre de 2026, e já é possível falar de 2027, como é que vocês estão vendo esse mercado aí agora para quem, por exemplo, eu quero casar em dezembro, que tipo de coleção ele vai pegar agora? A gente já está com a ideia aí formatada da campanha de verão. As peças também já estão compradas. Aí. O que eu posso antecipar é que ela vai ter um gingado carioca. Olha só. Tá? Isso. Já deixa isso daí no ar. Ela vai ter uma Então, pegada... Spoiler. Então, ela vai ter essa pegada carioca. Então, assim, como todo bom carioca gosta de tecidos mais fluidos, de cores claras, de linho, a tendência para essas estações, para a estação mais quente do ano, é essa pegada aí bem tropical. Só uma coisa que eu posso adiantar que vai ser muito elegante. Você imagina? Eu Eu imagino. não sei, eles ser vieram muito anunciar elegante. aqui uma coleção, acho que foi Grécia, Arábia, É. eles numa lancha, rapaz. Vai ter samba, vai ter bossa Ai. nova. Olha. Vai Teve ser uma bem coleção legal. também, eu não sei se foi a Grécia mesmo, que eles ofereceram vinhos, né? Pra, Um vinho de presente. Pra Nós os importamos clientes. um vinho grego É, para dar aos olha. nossos noivos. Isso o que eu negócio queria é saber. top. As tendências de fora, as tendências da gringa, impactam bastante aqui? Olha, no meu ponto de vista, hoje, Éder usa muito esse termo, eu gosto, tudo é muito full time. Tudo acontece, né, na velocidade da luz, no piscar dos olhos. Então, assim, hoje, com o apoio da tecnologia, né, celular, enfim, então as notícias, elas chegam de uma forma muito rápida, né? Antigamente, a coisa demorava a chegar ao Brasil, né? Demorava a chegar. Então, o que é tendência lá, mais um retardo nessa chegada da notícia. Então, o que é lançado em Nova York e Milão, que são os 2 grandes berços da moda, ela chega no Brasil de uma forma muito rápida e, sim, impacta diretamente aqui. E o Entendi. Brasil impacta no mundo, né, gente? Com O certeza. Brasil, querendo ou não, na moda hoje, ele tem sido referência. Grandes marcas têm usado referências de estampa, de cores no Brasil, né? E no verão, principalmente, toda essa questão tropical aí acaba ganhando grande visibilidade a nível mundial. Bacana. E quem quiser, assim, Éder e Alexandre, se planejar, né? Caramba, a gente tá chegando ao final do primeiro semestre, quero me planejar. Como é que faz, né? Como é que encontra vocês? O que é que tem que ser feito? Precisa fazer um agendamento? Como é que é feito esse atendimento, essa consultoria? Só seguir a gente, @Espaço Noivos. Lá no Espaço Noivos tem o link para atendimento, né? Ali você consegue agendar o seu horário de segunda a sexta, de 8h30 às 17h30 e sábado das 9 às 13h, tá? Quando a gente atende em horário integral,
Se o cliente chegar lá sem o agendamento, ele vai ser bem recebido, mas a gente sempre pede que faça o agendamento, que aí você vai ter um atendimento mais personalizado. A gente reserva geralmente 1 hora para atendimento do noivo, então é bem interessante seguir lá o @espaço-noivos, que lá você vai encontrar o link para o agendamento. Isso aí. Entendi. Então, o universo masculino está muito atualizado na moda. Sim. E eu quero saber, já falamos em nível mundial, e os cachoeirenses? Qual é a escolha que o cachoeirense não abre mão? Seja terno, seja na cor, seja no tecido. Como que o cachoeirense está se preparando para esse baile? Olha, o baile de gala, na verdade, ele é um marco, né? Sim. Na história, na cultura de cachoeiro, na história de cachoeiro. Então, o cachoeirense, ele quer estar muito bem vestido, ele quer estar muito bem alinhado, ele não abre mão da elegância, né? Ele quer a tradição, Sim. mas ele quer também a elegância dele. Então, assim, ele se preocupa em estar elegante. Alexandre e Éder, pergunta também para as nossas colaboradoras, né, para as nossas consultoras, o que está em alta agora? Eu quero atendimento personalizado, eu quero ser totalmente moderno. Eu quero estar igual vocês, eles, né? Eles usam Porque muito esse smoking termo. não é tudo igual. Não né? é. Às vezes a gente Sim. fala assim, smoking é igual carro. A gente tem carro de A a Z, Sim. né? Tem o carro mais popular, tem os carros mais sofisticados, tem os carros automáticos, os elétricos. Smoking é a mesma coisa. Tem vários smokings e tem o smoking espaço-noivos, que é o smoking especial. Então, assim, o cachoeirense, ele é muito tradicional. Entendi. A gente não espera muita ousadia Não. do cachoeirense. Entendi. Mas existe uma grande diferença entre você ser tradicional e ser antiquado. Sim. Nós somos tradicionais modernos. Então, essa é a grande diferença. Você ser um tradicional moderno. Então, é interessante que você passe lá no Espaço Noivos e reserve seu smoke conosco. Aí, viu? E vai pra Fica não a errar dica no pro baile de gala, cachoeirense. tá? Chegar lá e ser deselegante com o anfitrião. Isso aí. Não é bom, isso não é bom. Não Isso passa não na é imagem. Então é isso, né, gente? A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu abro aqui para que a gente tá aqui há quase 1 hora já. Nem Imagina. parece. Conversa boa, Sim, né? isso é bom. Com certeza. Anda fluindo. Eu ia até fazer eu vou fazer uma pergunta, eu vou adiantar deixar rolar mais um pouco aqui. Eu ia fazer uma pergunta sobre acessórios, Sim, né? Porque assim, o Alexandre, como você falou, ele usa brincos, né? Mas se mantém elegante, né? É possível fazer essa combinação? Vocês também ajudam nesse sentido? Como é que você vê esse mercado? Tem acessórios que são assim, muito tradicionais para o público masculino, que é principalmente o relógio, né, a aliança, Isso. não muda muito. E E pontualmente uma pulseira, né? Pontualmente uma pulseira. O Alexandre é um pouco mais moderno, ele usa brinco, usa bracelete. O interessante, né, Alexandre, é não abrir mão da personalidade. Uma vez mas ele não destoa, sabe? Fica ali muito harmônico. Uma pessoa, uma amiga, ela me perguntou, Alexandre, o que é ser elegante? Eu falo que tudo que nós carregamos no nosso corpo é uma alegoria. Para eu ser elegante, eu tenho que sustentar essa alegoria, né? Por exemplo, eu gosto de estar de brinco, eu gosto de um topete mais alto, eu gosto de um bracelete, eu, às vezes, uso um botão diferente na minha camisa. Isso é a minha personalidade. Ser elegante é você transparecer a sua personalidade através da sua roupa, né? Se você olhar para Éder, ele já vem de uma forma mais sutil, um pouco mais sóbria. Mas nós transparecemos a nossa personalidade através da nossa roupa. Isso vale tanto para o homem, para a mulher. Às vezes nós olhamos uma pessoa na rua e nós falamos, nossa, que homem elegante, que mulher elegante, né? Nós vemos em Cachoeira uma cidade de pessoas muito elegantes, embora o calor, né? Mas nós observamos que existem homens elegantes, mulheres elegantes. Por quê? Eles transparecem a personalidade através da roupa. Isso é um ponto que, para mim, chama muita atenção. E os acessórios? Relógio é um acessório favorito do homem. Uma pulseira. Tem homens que não abrem mão da abotoadura, que foi algo que voltou também, muito em alta.
Relógio de bolso, tem alguns homens que quando vão casar querem usar porque bacana. era do avô, Entendi. tem toda aquela tradição. Então, independente do acessório, independente da roupa, você tem que estar de bem com você mesmo. E o que a Entendi. gente Você vai prega elegante. muito é use um acessório de qualidade. Você vai comprar um óculos, porque o óculos, né, é um acessório também. Compre um óculos de qualidade, vai comprar um relógio. Compre um relógio de qualidade, que isso daí faz toda a diferença. Né? A gente acaba batendo o olho. Sapato também. Os homens geralmente. Calçados. A gente olha Você quer estar com um sapato legal. Esse Sim. homem aí tá com calçado engraxado, ele é caprichoso. Entendi. E tem homens também que diversificam muito na meia. Eu não sei se vocês já viram. Esses dias até Sim, o mesmo. presidente Lula tava com uma meia toda cheia Colorida, de né? bichinhas, Meu estampada. Sim, Sim. E às fale mais vezes- sobre isso. Às vezes acontece muito. E é normal? É É normal. normal. E chega a ser até divertido. Sim. Eu mesmo tenho uma meia que eu comprei em Buenos Aires, do Messi. Então ela é alta, de vez em quando eu a uso, né? É, Com bota. sim. E tem uma meia também do LGBT. Do orgulho gay. Do orgulho gay. Tem. Sim. Temos Muito também bacana. essa meia. De vez em quando eu coloco uma roupa toda social e essa meia embaixo. E não Aí quando eu fica- cruzo as pernas, Ela todo mundo aparece. vai na meia, ela aparece. Que bacana, bacana. Entendi. E pra fechar com chave de ouro, eu quero saber, a primeira impressão é a que fica? Sem sombra de dúvidas. Claro que a primeira impressão, ela vai dizer tudo, mas o enredo da situação é também muito importante. Só que a primeira impressão é a que fica, né? Quando você... Seja num casamento, numa entrevista de emprego, numa festa para conquistar namorada ou namorado, a primeira impressão é sempre a que fica. Mas aí se você vai conseguir sustentá-la, É aí outro já cliente. é outra situação. já são outros 500. Aí não é uma responsabilidade Não, Sim. não é. Sim. Eu vou entregar o melhor terno. É. Eu vou entregar o melhor terno, mas depois Depois disso, mas a primeira impressão é que fica, né? Seria muito interessante não. Seria muito duvidoso, digamos assim. Se você, Flávio, Flávio vai casar Uhum. e você vai até a minha loja para alugar o seu terno. Imagina se você chega à minha loja e eu estiver com uma camisa de malha, com a gola desfeita, Sim. eu não estiver com uma calça legal, você vai olhar e vai falar, cara, como que eu vou alugar meu terno aqui? qual credibilidade você teria? Qual credibilidade? Então, assim, a pessoa, claro que eu me preocupo com a minha primeira impressão, sem sombra de dúvidas, Sim. assim também como das nossas consultoras, Uhum. mas o pós também eu me preocupo muito, é tudo um conjunto, é tudo um contexto, é toda uma junção que forma toda essa, forma tudo que a gente tem que entregar. E uma palavra eu acho que define primeira impressão, primeira boa impressão. Uma palavra só: harmonia. 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 O que é estar bem arrumado? É estar harmônico. Quando você está harmônico com o conjunto da obra, que é o que você é, a cor da sua pele, enfim, seus conceitos e aquilo que você veste, você vai causar uma primeira boa impressão. Isso aí, Que bacana. bacana. E agora sim, né? Infelizmente, a gente vai chegar ao fim de mais um Sim. bate-papo aqui. A gente conversou com o Alexandre e com o Éder, né? Que são os sócios proprietários do Espaço Noivos. É uma conversa muito bacana sobre tendências. Eu abro agora para que vocês façam as considerações finais, né? E fale diretamente para o nosso público aí que vocês desejarem. É sempre uma honra estar aqui no Aqui Notícias, né? A gente vem aqui com frequência, eu creio que já é a 4ª vez, compartilhando sempre esses conhecimentos necessários aí na vida de todo homem que quer ser elegante, tá? Então, sempre que convidados, estaremos à disposição. Muito obrigado, Flávio, obrigado, Giovana, obrigado a toda a equipe, né, do Aqui Notícias, essa casa que sempre recebe a gente com tanto carinho, né, Sim. né, sempre com tanta admiração. É um prazer muito grande falar desse assunto que faz parte, né, do cotidiano de todos nós, Sim. que é moda, né, que é estar elegante, que é estar harmônico, né, isso é muito legal, muito bacana. Muito obrigado mais uma vez. Então é isso aí. Obrigado a vocês. Obrigado, Giovana. Obrigada. E obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.